Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal GOAT Sports. E hoje rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio do Álbum da Copa. E hoje nós vamos falar de uma seleção que é muito querida pelos brasileiros, que é a seleção portuguesa. Muito pelas nossas raízes, né, por Portugal ter sido parte da nossa história, muito também pelo fato do Cristiano Ronaldo ter muitos fãs aqui no Brasil. E assim ele atrai muitos torcedores, né, para a seleção de Portugal. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho da história deles ali em Copa, em Eurocopa e etc, vou pedir para você deixar o seu like, para compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também segue a gente na roxinha lá, @canal GOAT Sports, beleza? Agora vamos para a história de Portugal sem mais delongas. A primeira Copa da história de Portugal foi em 1966, disputada na Inglaterra, e eles como estreantes impressionaram a todo mundo quando venceram o primeiro jogo por 3-1 da Hungria e o segundo contra a Bulgária por 3-0. Contudo, a maior façanha de Portugal naquela Copa viria no terceiro jogo, pois eles enfrentariam a seleção brasileira, que, tudo bem, estava desfalcada de Pelé. Contudo, Portugal, sob o comando do craque Eusébio, conseguiu bater a seleção brasileira por 3-1, mandando os brasileiros para casa ainda na fase de grupos e avançando para as quartas de final daquela Copa do Mundo. Naquelas quartas de final aconteceu um dos jogos mais loucos daquela edição. Portugal venceu a Coreia do Norte por 5-3 e 4 gols foram marcados por Eusébio. Um desempenho assim absurdo. O Eusébio, que viria a ser o artilheiro daquela Copa do Mundo com 9 gols, conseguiu colocar Portugal na sua primeira Copa da história logo nas semifinais, onde eles enfrentaram a Inglaterra, os donos da casa. Infelizmente, Portugal não foi o bastante para a Inglaterra e acabou perdendo o jogo. Os ingleses abriram até 2-0, a Eusébio descontou ali na parte final do jogo, mas não foi suficiente para empatar e levar para a prorrogação ou para os pênaltis e se classificar. Então Portugal ficou pelo caminho na Copa de 1966, terminando aquela competição em terceiro lugar. Depois da Copa de 1966, Portugal não conseguiu manter uma sequência de frequência em Copas, né? Ele ficou de fora de 4 edições e só conseguiu retornar à competição em 1986, onde começou até de forma animadora, vencendo a Inglaterra por 1-0, contudo as derrotas para Polônia e Marrocos desclassificaram a seleção portuguesa, que ficou em último do seu grupo, numa competição que os melhores terceiros colocados eram classificados. Então Portugal foi para casa direto, não conseguiu nem desse benefício aí de melhor terceiro lugar, foi eliminado logo na primeira fase. Após a Copa de 86, Portugal voltou a ficar de fora de várias outras Copas do Mundo. Aconteceu assim em 90, 94 e em 98, retornando apenas em 2002 para a Copa da Coreia e do Japão. Portugal então chegava com uma expectativa um pouco maior, pois eles tinham sido semifinalistas da Eurocopa de 2000, quando comandados ali por Luís Figo, que era um cracaço da época. Então, num grupo um pouco mais tranquilo, achava-se que Portugal ia conseguir fazer um bom trabalho. Só que ele começou a Copa perdendo para os Estados Unidos por 3-2. A recuperação veio no segundo jogo contra a Polônia com uma goleada de 4-0. Contudo, no último jogo, quando Portugal precisava apenas vencer para se classificar, eles perderam por 1-0 para a Coreia do Sul, os donos da casa, e deram adeus ao Mundial mais uma vez, sem se classificar para a fase eliminatória. Posteriormente, na Copa de 2006, Portugal chegava com uma expectativa maior ainda, pois tinha sido vice-campeão da Eurocopa de 2004 e o Futebol Clube do Porto havia sido campeão da UEFA Europa League e da UEFA Champions League no período entre 2002 e 2006. Então, esperava-se que essa nova geração de Portugal fosse um pouco mais vitoriosa do que a última, que não tinha conseguido tantos êxitos assim. E na fase de grupos, Portugal fez por merecer o seu título como um dos favoritos daquela Copa, quando desbancou México, Irã e Angola na primeira fase, vencendo todos os jogos, se classificando em primeiríssimo com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, eles enfrentariam um rival tradicionalíssimo em Copas do Mundo, que era Países Baixos, ou como nós conhecemos popularmente aqui no Brasil, a Holanda. E Portugal, mais uma vez, saiu vitorioso daquele jogo por 1-0, gol do Maniche, aquele jogo que é conhecido na história das Copas como o jogo mais violento de todos os tempos, porque ele teve 16 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos no total ali, foram diversas entradas duras. Vale ressaltar que o craque Deco foi expulso nesse jogo, então ele ficaria de fora das quartas de final da Copa de 2006. A próxima fase não podia ser mais complicada para Portugal do que foi. Eles encontrariam a Inglaterra, mais uma vez aí vários confrontos entre Portugal e Inglaterra em Copas assim. Então dessa vez os portugueses buscavam pela vingança de 1966 e eles conseguiram. O jogo terminou 0-0 no tempo normal e foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis
Gerrard, Lampard e Carragher perderam pela seleção da Inglaterra. Portugal conseguiu fazer 3 gols, converter 3 cobranças e assim se classificar para a semifinal da Copa do Mundo mais uma vez em sua história. 40 anos após, Portugal estava em mais uma semifinal de Copa do Mundo e pela frente eles encontrariam a seleção francesa, que havia eliminado a seleção brasileira, aquela aclamada seleção brasileira de 2006 nas quartas de final. E Portugal, infelizmente, mais uma vez não teve força suficiente para vencer uma grande seleção europeia e sucumbiu diante da França com um gol de Zinedine Zidane. O jogo terminou por 1-0, apenas um placar bem magrinho para a França, o que concedeu ali a vaga na final para os franceses, deixando o sonho português de ir para a final pelo caminho. Portugal iria para a disputa de terceiro e quarto lugar contra a seleção dona da casa, a Alemanha, onde eles seriam mais uma vez derrotados pela seleção anfitriã e ficariam com o quarto lugar de Copa do Mundo. Na Copa de 2010, Portugal mais uma vez encontra a seleção brasileira pelo caminho. E dessa vez ela consegue segurar um empate em 0-0, o que lhe rendeu bons pontos para somar os 5 que lhe classificariam para as oitavas de final. Nas oitavas de final, a seleção portuguesa encontrou a seleção espanhola, que viria a ser campeã daquela Copa do Mundo, e sucumbiu, perdeu por 1-0 ali, num jogo muito duro. Eu lembro que Portugal fez um jogo ali bem parelho com a Espanha, que era a seleção badalada do momento, mas Portugal não foi suficiente, Cristiano Ronaldo não conseguiu carregar sua seleção adiante na Copa do Mundo. Para a Copa de 2014, Portugal carregava ainda mais expectativa, pois Cristiano Ronaldo era o atual melhor jogador do mundo e tinha acabado de vencer o UEFA Champions League. Contudo, a seleção decepcionou mais uma vez na Copa, muito pela sua estreia, que foi muito ruim perante a seleção alemã. Eles perderam o primeiro jogo por 4-0, empataram um segundo com os Estados Unidos e ganharam de Gana por 1-0. O que eliminou Portugal foi justamente o saldo de gols negativos que classificou a seleção americana para as oitavas de final. Em 2018, Portugal volta a fazer mais um jogo histórico em Copas, dessa vez contra a Espanha logo na sua estreia. Foi um jogo de extremo equilíbrio, né? Portugal saiu na frente, a Espanha empatou, Portugal fez 2-1 e a Espanha virou para 3-2. No finalzinho do jogo, em uma cobrança de falta espetacular, Cristiano Ronaldo marcou seu terceiro gol na partida e empatou o jogo, somando esse um pontinho que foi muito precioso para Portugal, porque ele vence o próximo jogo contra o Marrocos e empata na última rodada contra o Irã. Se ele tivesse perdido esse jogo, ele provavelmente teria que decidir a classificação contra o Irã ali no saldo de gols, que poderia ser perigoso para Portugal, dependendo da quantidade de gols sofridas ali para a Espanha. Então, dessa forma, Portugal avançaria para as oitavas de final, onde ele encontraria a seleção uruguaia. E num jogo de muito equilíbrio, onde se esperava que Portugal fosse um pouco mais favorito do que o Uruguai, Cavani tratou de tirar todo o favoritismo da seleção portuguesa, marcou 2 gols naquela partida, fez 2-1 para o Uruguai. Por outro lado, Portugal descontou com o Pepe, mas não foi suficiente, e mais uma vez a seleção portuguesa ficou pelo caminho em Copas. Falando agora um pouco das competições continentais, onde Portugal tem um pouco mais de sucesso do que em Copas do Mundo. Ele é uma vez campeão da Eurocopa em 2016 e também tem um vice-campeonato em 2004, além de mais 3 semifinais conquistadas em toda a sua história. Ele também é o primeiro campeão da história da Nations League, competição que começou na temporada 2018-2019. Portugal venceu ali a competição pela primeira vez. Esses são os 2 títulos, por sinal, de toda a história portuguesa, títulos esses que só vieram com Cristiano Ronaldo. O desempenho recente de Portugal é um tanto quanto morno e pode até ser considerado ruim para aqueles que são um pouco mais críticos à seleção de Portugal, porque a gente acredita que hoje ela tem uma seleção muito forte. Na Eurocopa de 2020, eles foram eliminados para a Bélgica nas oitavas de final por 1-0. Já na Nations League, eles se contentaram apenas com o segundo lugar, vendo a Espanha avançar para o Big Four. E nas eliminatórias, que tenha sido o ponto mais crítico aí da seleção portuguesa nos últimos tempos, eles se classificaram apenas na repescagem para a Copa do Mundo, porque na fase de grupos eles assistiram a Sérvia passar em primeiro, então tiveram que jogar a repescagem, onde enfrentaram a Turquia numa chave que tinha a Itália. Contudo, a Itália, como todo mundo sabe, acabou por ser eliminada pela Macedônia do Norte. Então Portugal decidiu a sua vaga ali contra a Macedônia, um trabalho um tanto quanto mais fácil, e bateu por 2-0 da seleção Balkan.
e então assegurou seu passaporte para a Copa de 2022. Falando um pouco agora dos jogadores históricos e dos atuais, vamos começar como sempre pelos históricos, e o primeiro nome a ser citado é sem dúvida o craque Eusébio, que nasceu na verdade em Moçambique, contudo Moçambique fazia parte do Império Português naquela época, e ele foi um jogador muito importante na campanha de 1966. Ele ao todo somou 64 jogos pela seleção portuguesa e 41 gols, uma média absurda, além dos 9 gols que ele fez naquela Copa de 66, sendo um grande destaque e sendo elogiado muitas vezes pelo nosso rei, né, o Pelé. Outro grande jogador da história de Portugal é, sem dúvidas, Luís Figo. Luís Figo, que jogou ali durante a década de 90 e início dos anos 2000, foi o grande craque da seleção portuguesa na campanha da semifinal da Eurocopa de 2000 e também do vice-campeonato em Portugal de 2004, perdendo a final para a Grécia. Ele, durante muito tempo, foi considerado um dos maiores jogadores ali do futebol mundial, chegou a ganhar prêmios de melhor do mundo, bola de ouro, jogou no Real Madrid e jogou no Barcelona e na Inter de Milão, além de ter jogado no Sporting no começo da carreira. O Figo é considerado um dos maiores jogadores portugueses de toda a história. Mas um grande nome da história de Portugal, na real, é brasileiro. O Deco, nascido em São Bernardo do Campo, começou a sua carreira no Corinthians, mas muito cedo foi jogar lá em Portugal. Ele se destacou muito pelo Porto no início dos anos 2000, onde foi multicampeão pelo aquele clube. Ele venceu a UEFA Euroleague, além de vencer uma UEFA Champions League pelo Porto. Também chegou a ganhar uma outra Champions League, só que dessa vez pelo Barcelona. E na seleção portuguesa fez parte da campanha também de 2004 e da Copa do Mundo de 2006, quando Portugal terminou em quarto lugar. Então o Deco é outra peça muito importante na história do futebol português, tanto por clube, tanto quanto por seleção. E sem se esquecer do maior jogador português de todos os tempos, né? Vamos combinar aqui que não tem como comparar. O Papai Cris, sem dúvida, é o maior jogador português de todos os tempos. Ele que joga pela seleção há muito tempo, fez parte da campanha de 2004, de 2006, também fez parte da seleção vitoriosa de 2016 da Eurocopa. O Cristiano Ronaldo é o líder que carregou Portugal a vencer os seus primeiros títulos da história, tanto da Euro quanto da Nations League. Ele tem 191 jogos e 117 gols pela seleção. Ele é o maior artilheiro de seleções de toda a história do futebol. Então, sem dúvida, é o maior jogador português de toda a história, que merece muito respeito também como um dos maiores jogadores de toda a história do futebol mundial. Outros nomes do elenco atual que a gente tem que ficar de olho dessa seleção portuguesa é, sem dúvida, Rúben Dias, que é um dos melhores zagueiros do mundo, né? Joga no Manchester City, assim como o lateral João Cancelo, que eu tenho pra mim que é o melhor lateral tanto na esquerda quanto na direita. Em qualquer uma das duas ele vai ser o melhor lateral. Gosto muito do futebol dele. Também Bernardo Silva, que é um cracaço de bola, é um dos melhores meio-campos. Todos esses três jogam no Manchester City, né? O Pep Guardiola gosta de um português. E para fechar, mais um jogador de Manchester, só que dessa vez Cristiano Ronaldo, né? A gente citou ele aqui como um jogador histórico, mas ainda na atualidade é um dos grandes jogadores que nós temos no futebol mundial. Apesar de não passar por uma fase muito boa no Manchester United, o Cristiano Ronaldo merece muito respeito e é um grande jogador ainda. Outros jogadores que merecem uma ressalva são Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes e Renato Sanches, todos esses jogadores um pouco mais jovens que podem vir a se destacar pela seleção portuguesa. Agora eu vou passar os dados gerais de Portugal nas principais competições. Em Copa do Mundo foram 7 participações, a primeira em 1966, e o melhor resultado foi o terceiro lugar, conquistado justamente em 1966. Também vale destacar a campanha de 2006, que Portugal chegou em quarto lugar na Alemanha. Na Eurocopa foram 8 participações, a primeira apenas em 1984, e o melhor resultado foi o título de 2016. Portugal também chegou a mais uma final em 2004, quando foi vice-campeão, e em outras 3 semifinais. Então, rapaziada, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever, de compartilhar. Fala aí o que você acha da seleção portuguesa, até onde você acha que ela vai, né, nesse grupo aí que tem Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Então, deixa aí nos comentários, a gente quer saber. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal Guto Esportes, beleza? Tamo junto e até a próxima.